Bem, nesta videoaula, ainda falando sobre nanociência e nanotecnologia, vamos falar sobre a classificação dos nanomateriais. Eh, Quais são os critérios de classificação e como em alguns casos a categorização dos nanomateriais pode se tornar um pouco complexa. Ah, Entretanto, vale a pena mencionar que alguns autores também utilizam formas diferentes de classificação. Isso vamos ver em outras videoaulas. Mas o objetivo aqui é ver como uma das formas de classificar os nanomateriais. Também deve-se acrescentar que dentro dos tipos de materiais que serão aqui apresentados, existem algumas subdivisões, mas aqui serão abordados os aspectos mais fundamentais da classificação dos nanomateriais. Para entender e apreciar adequadamente a diversidade dos nanomateriais, é necessária alguma forma de categorização. Atualmente, a forma mais típica de classificar nanomateriais é identificá-los de acordo com as suas dimensões. Como pode-se observar na figura, os nanomateriais podem ser classificados como de dimensão 0, ou 0D, unidimensional, ou 1D, bidimensional 2D e tridimensional 3D. Esta classificação é baseada no número de dimensões que não se limitam ou que não estão na nanoescala, ou seja, na escala abaixo de 100 nanômetros. Como veremos mais na frente, à medida que essas categorias de nanomateriais passam da configuração 0D para a configuração 3D, a categorização também se torna cada vez mais difícil de definir. Então vamos mostrar alguns exemplos desses nanomateriais baseados nessa classificação pela sua dimensão. Começamos com os nanomateriais tipo 0D. Os nanomateriais tipo 0D se caracterizam porque todas as suas dimensões estão dentro da nanoescala. E nesse caso estamos falando das famosas nanopartículas, onde o diâmetro médio de uma nanopartícula deve ser abaixo, menor ou igual que 100 nanômetros. Chamando também a atenção porque as nanopartículas podem apresentar diferentes formatos, podem ser de diferentes materiais e composições. Dentro dos nanomateriais do tipo 1D, esses materiais se caracterizam porque duas das suas dimensões estão dentro da nanoescala e só uma dimensão não se encontra na nanoescala, que no caso seria o comprimento. Quando restringimos a esta geometria, nós estamos frente a materiais que são conhecidos como nanofios, nanovaras, ou também chamados de nanobastões e nanotubos, como pode-se observar na figura. O importante é que, no caso do tanto x quanto y, ou seja, tanto uma altura ou largura, ela esteja com dimensões abaixo da nanoescala, ou dentro da nanoescala, dito melhor. Depois temos os materiais do tipo 2D, onde estes materiais se caracterizam porque uma dimensão, T, ou a espessura, se encontra na nanoescala e as outras dimensões, tanto a largura ou o comprimento, se encontram fora da nanoescala. Os materiais que caracterizam este tipo de geometria são os nanorevestimentos, os nanofilmes, as nanocamadas, entre outros materiais. Chamar a atenção aqui é que para um material ser considerado dentro da nanociência ou da nanotecnologia, uma das principais características que ele deve apresentar é que uma propriedade, ou mais de uma, que o material não apresentava na sua forma book, agora apareça quando esse material se encontra na nanoescala. Ou quando uma propriedade que ele já tinha seja notavelmente realçada, né, melhorada. De outra forma, o material não se encontrará dentro da área de estudo de nanociência e nanotecnologia. Então, mesmo sendo um filme de nitreto de silício, por exemplo, com 50 nanômetros de espessura, ele deve apresentar uma característica, uma propriedade diferente que o mesmo material na sua forma book. Então, não é somente a geometria ou a dimensão do material o que o torna um nanomaterial.
Isso foi definido na aula passada. E sua propriedade, ou a propriedade, ou as propriedades que aparecem quando o material diminui de tamanho e que os torna diferentes e os torna especiais. Com isso passamos para o quarto tipo de nanomateriais, que são os nanomateriais tipo 3D, onde a característica mais importante é que nenhuma das dimensões deste material se encontra dentro da nanoescala. Então, tanto largura, comprimento quanto altura estão acima dos 100 nanômetros. Bom, o que torna esses materiais nanomateriais? Bom, mais na frente vamos ver, mas só adiantando, que alguma característica estrutural interna tem tamanho nanométrico. Tá? Na imagem se observa um conjunto de regiões cinzas, claras, escuras e até pretas. E significa que essas regiões representam grãos cristais, né, com seus respectivos contornos de grão, que estão unidos numa única matriz, então juntos formando um único material, que tem dimensões fora da nanoescala, mas pelas características dos blocos de construção, que neste caso seriam os nanocristais, ele é considerado um nanomaterial do tipo 3D. Bom, então vamos começar com os nanomateriais de dimensão zero, também dimensão ou também 0D. Bom, esses nanomateriais são materiais em que todas as dimensões são medidas dentro da nanoescala. Nenhuma dimensão, ou seja, 0D, é maior que 100 nanômetros. A representação, os mais comum dos nanomateriais de dimensão zero são as nanopartículas, como já tinha sido mencionado anteriormente, e elas podem ser amorfas ou cristalinas, tá? Ser de um único cristal ou policristalinas. Nesse caso, por exemplo, quando a nanopartícula é extremamente pequena, que nem o caso dessa imagem, tá? Chegar até 2 nanômetros de diâmetro ou 1 nanômetro de diâmetro, então ela estará formada por um único nanocristal. Nesse caso será um único cristal. Quando as partículas são maiores, 60 nanômetros, 40, 80 nanômetros, elas podem estar formadas por um conjunto de nanocristais, o que as torna policristalinas. Também estão podem estar formadas de um único elemento, de vários elementos, tá? No caso de nanopartículas de cobre, nanopartículas de ouro, de prata, ou de vários elementos, que os casos mais comuns são o óxido de cobre, óxido de zinco, nanopartículas de óxido de titânio, de óxido de cério, de óxido de zircônio, etc. Podem ter diversas formas, esféricas, cúbicas, cilíndricas, entre as formas mais comuns, né? Tetraédricas, etc. Podem existir individualmente ou incorporadas dentro de uma matriz? Sim. Então, geralmente são incorporadas dentro de uma matriz para fornecer uma característica nova, ou seja, se faz uso do efeito de sinergia, geralmente utilizadas em nanocompósitos, que vamos ver mais lá na frente, tá? Ou usadas individualmente. Isso comumente, por exemplo, no caso de os fotocatalisadores, que são nanopartículas em suspensão, tá? Onde através da radiação solar eles se tornam pontos ativos para degradar moléculas orgânicas que compõem ou formam poluentes meios aquosos, né? Ou os famosos nanofluidos também, os nanofluidos que são nanopartículas espalhadas num fluido e utilizadas em sistemas de troca térmica. Devido às características nanométricas, essas partículas não sedimentam facilmente e, por serem sólidos, elas têm uma capacidade de troca térmica muito maior que o líquido. Tá? As nanopartículas podem também ser de materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Bom, metálico e cerâmico eu já tinha mencionado, e também pode ser materiais poliméricos, geralmente com uma estrutura em forma de casca, né? É uma camada polimérica com formato de nanopartícula, ou seja, as 3 dimensões dentro da nanoescala, e formado por um polímero específico.
Bom, agora dentro dos nanomateriais unidimensionais, ou também chamados de 1D, dizemos que esses materiais diferem dos materiais 0D porque uma das dimensões não se encontra na nanoescala, ou seja, está fora da nanoescala. Tá? Essa diferença das dimensões do material leva a nanomateriais em forma de agulha. Então, é como se fosse uma nanopartícula, só que uma das dimensões, pode ser x, y, z, está fora da nanoescala. Então, ela apresentará um formato de agulha. E os mais comuns materiais desse tipo são os nanotubos, os nanobastões, os nanofios, etc. Bom, fazendo um esclarecimento com respeito à diferença entre nanofio e nanovara, o nanobastão, que é muito utilizado em comum, é que o nanofio tem um diâmetro muito menor e a nanovara, o nanobastão, tem um diâmetro um pouco maior. Já o nanotubo, ele apresenta uma estrutura oca, né? Ele é formado basicamente de parede. Bom, os nanomateriais 1D, eles podem ser amorfos, cristalinos, monocristalinos ou policristalinos, podem ser quimicamente puros ou apresentarem impurezas. Por exemplo, se tenho um nanotubo de carbono ou uma nanovara de óxido de magnésio, ela pode apresentar algum tipo de impureza, ou seja, um dopante, paládio, platina, um outro elemento que não faça parte da estequiometria do composto óxido de magnésio, senão que esteja fora dela e se constitui uma impureza por isso. Podem ser autônomos, podem ser utilizados de forma autônoma, como as nanopartículas que eu tinha mencionado anteriormente. Nanotubos de carbono são utilizados também em nanofluidos, por exemplo, ou podem ser embutidos em outro meio. Por exemplo, no caso de serem colocados numa matriz polimérica para reforçar, para adicionar, melhorar, aprimorar algumas características da matriz polimérica, seja mecânicas, elétricas, etc. Tá? E entre esses materiais unidimensionais, temos materiais do tipo metálicos, cerâmicos e poliméricos. Já os nanomateriais bidimensionais, também conhecidos como nanomateriais 2D, eles são um pouco mais difíceis de classificar, como veremos mais na frente. Nanomateriais 2D são materiais nos quais duas das dimensões estão confinadas à nanoescala. Como resultado, os nanomateriais 2D exibem formas semelhantes a placas, a lâminas, né? Os nanomateriais bidimensionais incluem nanofilmes, nanocamadas, nanorevestimentos, etc. Eles também, como os anteriores, podem ser amorfos, cristalinos, de composições químicas variadas, usados como uma única camada ou como multicamadas. São geralmente fabricados pela deposição do material num substrato, integrados em uma matriz circundante, geralmente utilizados, e também podem ser metálicos, cerâmicos ou poliméricos. Pode-se observar na imagem que temos uma peça formada por uma monocamada de platina, né, que tem uma espessura muito fina, tá? E que nas suas condições de monocamada ela apresenta largura e comprimento acima dos 100 nanômetros, mas a espessura estaria em torno, como diz ali, de 100 nanômetros. Essa característica da espessura muito fina fornece a essa monocamada, esse nanorevestimento de platina, uma característica diferente. Bom, os nanomateriais tridimensionais, também conhecidos como nanomateriais bulk, né, em massa, em volume, em materiais maiores, são relativamente difíceis de classificar. No entanto, de acordo com os parâmetros dimensionais que estabelecemos até agora, é verdade que os materiais bulk são materiais que não estão confinados à nanoescala em nenhuma dimensão. Então, nesses materiais, poderíamos nos perguntar, devem ser chamados de nanomateriais? Bom, a razão para a classificação desses materiais como nanomateriais é a seguinte: apesar das suas dimensões em nanoescala,
das suas dimensões na não nanoescala, esses materiais possuem uma estrutura nanocristalina ou envolvem a presença de características na nanoescala. Em termos de estrutura nanocristalina, os nanomateriais bulk podem ser formados por um arranjo múltiplo de cristais nanométricos em diferentes orientações. Tá? E, e é o seguinte, observando a imagem, como na imagem que foi mostrada no slide anterior, vemos um conjunto de regiões, né? Parece uma colagem de regiões de diferentes tonalidades de cinza. Isso não é nada mais, esse material, essa fotografia é o corte de um material, de uma peça metálica, no caso de uma peça de cobre. Na imagem de microscopia pode-se observar que essas diferentes tonalidades correspondem a diferentes grãos dos quais se está formando esse material. Esses grãos, eles têm tamanhos que se encontram na nanoescala. Eles são blocos de construção de um material bulk, um material maior. Tá? Se esses cristais fossem menores, eles forneceriam uma propriedade diferente ao material. Se esses cristais fossem maiores, forneceriam uma propriedade diferente ao material. Tá? Mas o fato de eles estarem presentes como blocos de construção dentro da nanoescala torna esse material, embora o conjunto dele sendo de tamanho bulk acima da escala nanométrica, um nanomaterial, porque tem uma estrutura interna nanocristalina. Mas não é o único material de tamanho bulk que teria essas características. Como já tinha mencionado outro exemplo, compósitos poliméricos com nanopartículas. As nanopartículas são adicionadas para fornecer, melhorar alguma característica mecânica ou outro tipo de característica, outra propriedade dentro do nanomaterial. Então, esses nanomateriais, embora pela sua estrutura maior, superficial, por fora, eles não apresentam nenhuma dimensão dentro da nanoescala, eles apresentam blocos de construção ou uma característica interna que se encontra dentro da nanoescala. E eles também podem ser amorfos e tudo mais. Eu já tinha mencionado isso. Bom, o espaço tridimensional dos nanomateriais é a forma ou raciocínio como está se classificando os nanomateriais desde esse ponto de vista. Esse procedimento de classificação por dimensões permite que os nanomateriais sejam identificados e classificados em um espaço 3D, como mostra a figura. As distâncias x, y e z representam dimensões abaixo de 100 nanômetros, tá? Dentro desse cubo que a figura está apresentando. À medida que examinamos mais detalhadamente as categorias mencionadas, a natureza direta dos nanomateriais 0D e 1D fala por si própria. Então, o que podemos dizer desse tipo de classificação? Para que ela faça sentido, chamamos de um material de 0D quando tem 0 dimensões na macroescala e 3 dimensões na nanoescala. Chamamos um nanomaterial de 1D quando apresenta uma única dimensão na macroescala e 2 dimensões na nanoescala. Chamamos um nanomaterial de 2D quando 2 dimensões dele estão na macroescala e uma dimensão na nanoescala. E chamamos de 3D quando as 3 dimensões estão na macroescala e 0 dimensões na nanoescala. No entanto, para começarmos a pensar com mais detalhes sobre nanomateriais 2D e 3D, precisamos de uma compreensão mais forte da sua classificação. Com isso em mente, vamos começar a discutir um pouco mais sobre a categorização dos nanomateriais 2D. O caso mais simples de um nanomaterial 2D se parece com o exemplo da figura de cima, né? É um material com estrutura homogênea, formado por uma espessura, com uma geometria cuja espessura está abaixo dos 100 nanômetros, comprimento e largura estão acima dos 100 nanômetros, ok? Bom, aqui a suposição é que o nanomaterial 2D é um material de camada única. No entanto, como discutido
na parte de nanomateriais do tipo 3D, o material pode ser classificado como nanomaterial simplesmente com base nas suas dimensões estruturais internas, independentemente das suas dimensões externas de material. A inclusão dessas qualificações estruturais internas faz parte do que torna a classificação dos nanomateriais 2D mais complexa. Na parte de baixo da imagem, a segunda imagem, apresenta um nanomaterial do tipo 2D, tá? Um nanofilme, uma nanocamada, um nanorevestimento, que está formado por uma estrutura interna de blocos de construção nanocristalinos, ou seja, um conjunto de nanocristais estão compactados, formados, estruturados, mas cuja imagem maior ainda apresenta um comprimento e uma largura acima dos 100 nanômetros, mas uma espessura de abaixo dos 100 nanômetros, o que torna a categorização dos nanomateriais 2D um pouquinho mais complexa. Então, nesse respeito, vamos ver essa imagem, né? Como tinha mencionado anteriormente. Bom, esse nanomaterial pode ser chamado de nanofilme nanocristalino, devido às suas características. E quais seriam essas características? O material exibe uma espessura externa geral com dimensões em nanoescala, e sua estrutura interna também está em nanoescala. Então, embora este exemplo ajude a ilustrar duas maneiras possíveis de categorizar nanomateriais 2D, essas duas restrições não precisam estar em vigor para que o material seja considerado um nanomaterial. Bom, de fato, como vemos na figura, se a espessura externa permanece na nanoescala, é possível que o mesmo filme tenha uma estrutura de grão interna maior, acima dos 100 nanômetros, e ainda qualifique todo o material como um material em nanoescala. Esses exemplos que estão mostrados ajudam a verificar as dimensões estruturais internas e as dimensões externas da superfície. E elas são independentes para a categorização dos nanomateriais 2D. E por quê? Porque no primeiro caso, do lado esquerdo, os blocos de construção são nanocristais, mas o material em seu conjunto ainda se encontra categorizado como material tipo 2D. No caso da direita, os blocos de construção são microcristais, ou seja, são cristais com tamanho micrométrico, entre 1 e 100 micrômetros. Mas a sua estrutura superior, a sua estrutura maior, apresenta uma das dimensões dentro da nanoescala, o que é categorizado como nanomaterial 2D. Ambos os dois exemplos de nanomateriais 2D devem apresentar propriedades, uma ou mais de uma, realçada, melhorada, uma nova propriedade dentro desta característica desse material. Bom, a maneira como os nanomateriais 2D são produzidos aumenta a complexidade da sua categorização. Tá? Geralmente, os nanomateriais 2D, como mostrado na figura, são depositados em um substrato suporte com dimensões típicas acima da nanoescala. O substrato, o suporte, é muito maior. Tá? Nesses casos, as dimensões gerais da espessura da amostra se tornam um somatório da espessura do filme e do substrato. Quando isso ocorre, o nanomaterial 2D pode ser considerado um nanorevestimento, como pode ser observado na imagem. E, ao mesmo tempo, os blocos de construção do nanofilme ou do revestimento, no caso do nanorevestimento, pode ser nanocristalino ou microcristalino. No entanto, em momentos em que a espessura do substrato possui dimensões em nanoescala, ou quando várias camadas com espessuras em nanoescala são depositadas sequencialmente, o nanomaterial 2D pode ser classificado como um nanomaterial 2D de multicamada. Tá? Dentro de cada camada, a estrutura interna pode ainda estar na nanoescala ou acima dela, tá? Como pode ser observado ali. São multicamadas e ainda assim os blocos de construção são diferentes. Bom,
como agora temos vários modelos de trabalho para a categorização dos materiais 2D, vamos para os nanomateriais 3D. Então, seguindo nossa definição anterior, nanomateriais bulk são materiais que não têm nenhuma dimensão na nanoescala. No entanto, os nanomateriais do tipo bulk, né, em condições de volume maior, massicos, né, ainda exibem recursos em nanoescala. Como dito anteriormente, os nanomateriais bulk com dimensões maiores que a nanoescala com dimensões que a nanoescala nano podem ser formados por cristalitos ou grãos em escala nano, como mostra a figura. Esses materiais são chamados de materiais nanocristalinos. Então, embora esses materiais apresentem essas características bulk, né, características volumétricas, massicas, maiores e fora da nanoescala, os seus blocos de construção eles ainda estão dentro da nanoescala. Tá? Isso tem alguma diferença? Surgiria a pergunta. Sim, claro que sim, porque o tamanho desses nanocristais pode influenciar fortemente, por exemplo, propriedades mecânicas de todo o material bulk. Bom, então agora vamos ver um resumo das estruturas cristalinas 2D para verificarmos como a sua categorização não é tão simples assim. Então, tinha-se dito que as estruturas cristalinas 2D elas apresentam duas dimensões na macroescala e uma dimensão na nanoescala. E podemos assumir, por exemplo, que esse material que forma uma camada, um nanorevestimento, um nanofilme, esse é formado por uma estrutura homogênea, uma estrutura de um cristal só, por exemplo, ou possa apresentar uma estrutura nanocristalina, ou seja, dentro dessa geometria tipo placa, ela pode estar formada por um conjunto de nanocristais, onde todos formam uma geometria onde a espessura ainda continua sendo abaixo de 100 nanômetros. Ou pode ser formado por cristais de tamanhos micrométricos também. Então, as características estruturais internas definem alguma característica, mas não define que o material não se encontre dentro da classificação baseada na dimensão como nanomateriais tipo 2D. Além disso, os nanomateriais, por exemplo, nanocristalinos, né, os materiais tipo 2D nanocristalinos, eles podem ser de uma única camada ou de multicamadas também. Tá? E além disso, além de ter os blocos de construção como sendo nanocristais. A mesma coisa pode acontecer com os nanomateriais tipo 2D, microcristalinos, eles podem apresentar mais de uma camada. Tá? Eles estão depositados sobre o substrato. Bom, no caso das estruturas cristalinas 3D comparadas com as 2D, né? Bom, na verdade, quando você deposita, né, um nanofilme, a estrutura se torna bulk, né, porque você pode somar a espessura do substrato e a espessura do nanofilme. Tá? Mas também pode se dar o caso que estruturas microcristalinas sejam formadas, então, e que já não deixam ser, já não são mais materiais, nanomateriais. Então, no primeiro caso, no lado esquerdo, estruturas nanocristalinas, consideramos como uma estrutura 3D quando somamos a espessura do nanofilme ou do nanorevestimento ao substrato. Tá? Esse nanofilme, nanorevestimento pode ser nanocristalino ou microcristalino. Mas quando esse nanofilme, nanorevestimento já não é nanocristalino, ou seja, a espessura está acima dos 100 nanômetros, e além disso, a sua estrutura interna não é nanocristalina, senão microcristalina, como você pode observar, então esse material é uma estrutura microcristalina e não nanocristalina. Tá? E se esse material não é depositado sobre um substrato, é simplesmente um material bulk, e cujos blocos de construção, ou seja, os grãos, os cristais, não têm tamanho nanométrico, também não são considerados de nanomateriais, sino de estruturas
cristalinas ou microcristalinas. Bom, mas podemos falar mais algumas coisas sobre os nanomateriais 3D. Tá? Os nanomateriais 3D bem importantes e que realmente são considerados como nanomateriais 3D são os famosos nanocompósitos. Esses materiais são formados por dois ou mais materiais com propriedades muito distintas, muito diferentes, que agem utilizando o princípio da sinergia para criar propriedades que não podem ser alcançadas apenas por cada material ou pela soma individual dessa propriedade em cada material. A matriz do nanocompósito, que pode ser um polímero, um metal ou uma cerâmica, possui dimensões maiores que a nanoescala. Quanto à fase de reforço, já que um compósito está formado por mais de um componente, a fase de reforço é um material que comumente ou deve estar na nanoescala. Bom, existem diversos exemplos sobre isso que vamos ver mais na frente. Então, as distinções são baseadas nos tipos de nanomateriais do reforço adicionados. Esses reforços, que são de fato os materiais que se encontram na nanoescala, podem ser nanopartículas, nanofios, nanotubos ou nanocamadas. Dentro da classificação dos nanocompósitos, devemos considerar também os materiais com multicamadas, ou multinanocamadas, compostas por vários materiais, ou até os materiais do tipo sanduíche, que vamos ver daqui a pouco. Então, nanocompósitos de matriz reforçada, utilizando o que? No caso, nanopartículas no lado esquerdo. Matriz reforçada com nanopartículas, pode ser uma matriz polimérica, pode apresentar nanopartículas cerâmicas, ou pode ser uma matriz polimérica reforçada com nanotubos, nanofios, etc. Tá? E também temos os nanocompósitos em camadas, né? Por exemplo, materiais laminados, onde há uma série de multicamadas com espessura nanométrica, que no somatório geral eles formam estruturas nanométricas do tipo 3D. E nesse caso até apresentam, se não me engano, podem ter uma estrutura interna nanocristalina ou microcristalina. Ou podem ser do tipo sanduíche, né? Uma monocamada, um revestimento por cima, um revestimento por baixo e no caso seria um outro elemento ou um outro material na região intermediária. Bom, então, a partir de geometrias básicas, nós podemos começar a utilizar nanomateriais do tipo 0D, do tipo 1D ou do tipo 2D e chegarmos a estruturas 3D. Tá? Isso pode acontecer simplesmente, por exemplo, com nanocompósitos, filmes nanocompósitos, onde a matriz é feita de um outro material e dentro dessa matriz temos nanopartículas. Mas tanto a matriz e as nanopartículas que estão embutidas no material, eles apresentam uma estrutura externa do tipo 2D, ou seja, duas dimensões na macroescala e uma dimensão na nanoescala. Os nanocompósitos também podem apresentar fios, varas ou tubos na forma de estrutura tipo 2D. Como será observado aqui. Então, aqui temos um nanorevestimento, né, um filme de espessura muito fina, onde ele está formado por uma matriz e pode estar formado por o revestimento, o reforço por nanotubos, nanovaras ou nanobastões. Aqui são nanopartículas. E aqui simplesmente um material estrutural que não tem blocos de construção, é homogêneo, tá? E ele também seria um nanomaterial do tipo 2D. Tá? Bom, daqui podemos partir para um nanocompósito do tipo book, sim.
E esse nanocompósito tipo book ainda seria um nanomaterial, já que o material de reforço, né, aquele que vai adicionar propriedades diferentes, ele pode ser nanopartículas, ou aqui pode ser nanovaras, nanotubos, nanofios, ou pode ser uma mistura de vários componentes. Ok? Bom. Em muitas aplicações, especialmente na nanoeletrônica, é necessário o uso de vários tipos de estruturas físicas, como canais, ranhuras e relevos. Tá? E que precisam estar na nanoescala, como você pode observar na figura. Nanofilmes, nanorevestimentos e nanomateriais 2D de multicamadas podem ser estampados com essas características em várias escalas. No caso de nanomateriais multicamadas, os padrões das estampas podem ser feitos em qualquer camada. Esses padrões podem ter diferentes geometrias e dimensões em escalas, em nanoescala ou em escalas maiores. A maioria dos materiais eletrônicos se enquadra na categoria de nanomateriais 2D estampados, os circuitos. A figura resume amplamente os tipos de nanomateriais em relação às suas dimensionalidades. Então aqui podemos observar que as estampas podem ser de vários tipos, né? Tipo quadrada, tipo V, tipo U, e podemos ter estampas em micro e macro escala, que são estas, cuja espessura obviamente se encontra acima dos 100 nanômetros. Largura e comprimento com certeza estão acima de 100 nanômetros. Podem ser na forma book ou na forma de um microfilme, né? No caso não seria nanofilme, que pode ser depositado em cima, tá? de um substrato. Tá? Temos estruturas em nanoescala, onde a característica mais importante é que a espessura desse nanorevestimento seja dentro da nanoescala, é um material típico 2D, tá? E com vários formatos de estampas, né? Diferentes tipos de estampas. Tá? E que ao mesmo tempo elas podem ser de multicamadas ou de uma única camada. Então, esse tipo de materiais tem características nanométricas, mas eles só são nanométricos porque a espessura está abaixo dos 100 nanômetros. Tá? E são utilizados mais para aplicações na eletrônica. Então, são relevantes por isso sim, porque a característica destas ranhuras é extremamente importante, já que dentro dessas ranhuras é depositado ou se coloca, por exemplo, um outro metal, ou metal. Isso pode ser uma matriz, por exemplo, de silício, e aqui dentro colocar um metal, né, de cobre, como para formar um circuito eletrônico. Bom, finalmente, esse é um resumo, né, de todos os tipos de nanomateriais, desde o ponto de vista da sua dimensionalidade. Então, tínhamos dito que os nanomateriais podem ser de dimensão 0, de dimensão 1D, de dimensão 2D, tá? E teríamos, por exemplo, os do tipo 1, que são os nanoobjetos discretos, ou seja, nanopartículas, para dimensão 0D, nanovaras e nanotubos, tá? E nanofilmes. Agora, materiais com superfície nanométrica, tá? Com dimensionalidade 0D, nanofilmes cristalinos, ou seja, aqueles nanofilmes que estão formados por blocos de construção que são nanocristais. E o nanocristal não deixa de ser uma nanopartícula. Tá? Mas aqui estamos falando de materiais com superfície nanométrica. Interconexões nanométricas, que seriam aquelas ranhuras naquelas placas, naqueles revestimentos que são preenchidas com material metálico, ou camadas superficiais nanométricas dentro da dimensionalidade 2D. Os materiais tipo 3 são os materiais book nanoestruturados. Temos aqueles que são formados, são estruturas maiores, né, de 100 nanômetros, mas cujos blocos de construção são materiais nanocristalinos ou podem ser compósitos com nanopartículas, no caso da dimensionalidade 0D. No caso da dimensionalidade 1D, podem ser compósitos reforçados com nanotubos de carbono ou qualquer tipo de nanotubo. Tá?
E na estrutura 2D são as famosas multicamadas, né? Que depósitos de camadas que apresentam uma espessura abaixo dos 100 nanômetros, mas que à medida que vai se depositando várias camadas uma sobre a outra em cima de um substrato, elas ultrapassam no seu somatório a espessura de 100 nanômetros. E aí estaremos com uma estrutura do tipo 3, né, de dimensionalidade 2D, tá, e um material bulk. Né? Então, até aqui a aula sobre classificação dos nanomateriais.